Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo e esse foi o início de um sonho que já começou errado. Eu assisti Resident Evil Welcome to Raccoon City, que é uma produção de suspense, eu nem me atrevo a chamar isso de terror, baseada na série de videogames. Mais precisamente no primeiro e no segundo. O filme está sendo considerado um reboot da franquia, sendo mais fiel do que as produções que foram financeiramente bem lucrativas da nossa amiga Alice. Só que eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se a coisa continuar nesse ritmo, é melhor chamar o Paul W.S. Anderson pra salvar a bagaça. Quem diria? Bom, como é de praxe neste canal, falarei um pouquinho sobre este filme aqui, lembrando que eu darei a minha opinião, sem frescura e sem spoiler, ok? E sobre a sinopse, no filme nós acompanhamos os acontecimentos que ocorrem dentro da mansão, que servem de base para o primeiro jogo, e os que acontecem dentro do departamento de polícia de Raccoon City, que servem como base para o segundo jogo. E basicamente nós seguimos os personagens clássicos como a Claire, a Jill e o Leon, tentando sobreviver numa cidade que está prestes a ser dominada por zumbis. E é isso, não tem muito mais história não. Bom, parei por aqui, então vamos à minha opinião sobre o filme. Ele estragou todas as lembranças incríveis que eu tinha desse jogo. Porque, pessoas, eu lembro de um jovem Lelo que ficava extremamente cagado toda vez que se deparava com aquele primeiro zumbi da mansão. Aquele médico maldito que ficava se virando lentamente antes de te atacar. Além disso, lembro que também ficava com um certo ódio daqueles cachorros que ficavam, né, te atrapalhando o seu resgate pelo helicóptero, que obviamente nunca aconteceu comigo. Nunca consegui. Porém, essas lembranças fizeram com que por anos eu tivesse memórias afetivas bem positivas de Resident Evil. Justamente por ser um jogo que me dava medo e despertava sentimentos extremos na minha pessoa. O que esse filme me despertou foi vergonha alheia. E eu vou te dizer que tá tudo ali. As cenas mais clássicas dos jogos, tem muita fanservice e uma narrativa básica que faz com que a gente se conecte a tudo aquilo. Só que o roteiro, a direção e as atuações são tão ruins que durante a sessão eu comecei a dar aquela risadinha de descrédito. Sabe? Mas vamos por partes. E para começar, devo dizer que Resident Evil Welcome to Raccoon City não tem roteiro, tem uma história jogada ali na tela. Porque as coisas são apresentadas para nós de uma forma tão literal e ao mesmo tempo tão mal explicadas que quem tem algum conhecimento da franquia vai ficar chocado. Quem não tem, pode ser que não entenda boa parte da história. O filme é um amontoado de situações que não se conectam muito bem, com os personagens tendo atitudes bem estúpidas uma atrás da outra. Tipo quando a gente tinha que fugir de um zumbi e daí a gente colocava o personagem pra correr e ele ficava trancado numa parede, correndo no mesmo lugar, com aquele render incrivelmente horrível. É basicamente isso. Pessoas, não se criou nada. Tudo é meio que uma cópia mal feita dos games. Não existe um mínimo de aprofundamento, ou pelo menos uma tentativa para dar mais corpo para aquela narrativa. Eu nem sei o que dizer. Só que a história é bizarramente boba, cheia de cenas clichêzonas e com os personagens falando algumas coisas bem aleatórias. E já na sequência inicial, tudo isso acontece de uma única vez. Nos primeiros 5 minutos do filme, a gente já consegue perceber para onde tudo aquilo vai. E o engraçado é que na minha memória, a história do jogo era interessante. Mas talvez o roteiro se salvasse se a direção não fosse tão sem graça e ao mesmo tempo incrivelmente corta clima. O diretor, que por sinal assina o roteiro também, não consegue criar uma única cena de tensão. Todos os takes são muito óbvios e pouco inspirados e também duram um pouquinho mais do que a gente poderia esperar de um filme de terror. A cena do primeiro zumbi na mansão é tão arrastada, com um close-up tão lento no bicho, que eu quase criei laços afetivos com ele. Além disso, tem outros takes meio bobos que a única justificativa que eu encontrei para eles existirem no filme foi espichar um pouco mais a duração dele. Por exemplo, tem uma cena em que a Claire está na delegacia assistindo os zumbis quase invadindo o lugar. E nós acompanhamos isso por um tempo considerável, com a câmera alternando entre close-up na cara da personagem e cenas mostrando os zumbis entrando no lugar. E tudo bem se na cara dela ficasse impresso o terror da situação. Porém, todos os atores deste filme fizeram um trabalho incrível, ao serem menos expressivos do que os
personagens do game de 98, que tinha um render bem basicão. Eu não sei quem tá pior, mas eu posso dizer que eu senti uma saudade da Milla Jovovich quando a Kaia Scodelario apareceu na tela. E eu vou te dizer que eu até simpatizo com a atriz porque ela fez a personagem Teresa numa das sagas que eu mais gosto, Maze Runner. Só que aqui ela realmente se esforçou na inexpressão total. Toda vez que ela falava, a falta de emoção dela sugava um pouquinho da minha energia vital. Além dela, o ator Evan Tudor foi outro que não se esforçou muito não. Na verdade, não se esforçou quase nada. Ele só aparece, diz o que tem que dizer, faz o que tem que fazer e vai embora. E o resto dos atores estão agindo de forma tão caricata que dá vontade de tapar os olhos durante o filme. Porém, nós temos muito que culpar a direção e o roteiro por causa disso. Os caras não tiveram muito com o que trabalhar não. E tenho até as minhas dúvidas se um treinamento de como segurar uma arma eles tiveram. Porque do jeito que eles seguram, não acertariam nem um elefante parado, que dirá um zumbi correndo. Agora, vamos falar sobre o elefante branco parado no meio da sala? Os efeitos? Então, prefiro não opinar. Só vou dizer que tem monstro de CGI desencaixado na cena de luta contra os humanos e uma cena lá King Kong com a Claire que eu dei risada alta. Meu Deus do céu, eu saí do cinema pedindo pro Paul W.S. Anderson voltar pra resolver essa coisa toda aí. Porque eu não sei dizer se é mais falta de respeito criar algo totalmente desconectado do conteúdo original ou criar algo muito fiel, mas mal feito. Por esses motivos, Resident Evil Welcome to Raccoon City leva apenas um alienzinho. Acho que valeu por alguns momentos de fanservice que quem é fã de verdade dos games vai gostar de ver, principalmente algumas cenas feitas sob a perspectiva da audiência, onde a única coisa que a gente consegue enxergar é o que é mostrado pela luz de uma lanterna. De resto, sinceramente, pessoas, falar mal da franquia anterior é quase um absurdo depois que a gente assistiu esse filme. Bom, mas como eu sempre digo, essa é a minha opinião. E você, já assistiu o novo Resident Evil? Curtiu? Não curtiu? Deixa nos comentários a tua opinião que a gente vai conversando por lá. Esse é o vídeo de hoje, se você curtiu, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou indo lá. Tchau!